aqui presente. Ora, eu estava a dizer que queria fazer uma breve pesquisa entre os irmãos. Quem dos irmãos presentes com a câmara ligada pode acenar se já fez algum tipo de dieta. Já fez algum tipo de dieta? Ok, tem muita gente a levantar a mão, alguns estão com vergonha, mas pronto, olha aí, muita gente já fez dieta, pois é. Há dietas de todo o tipo, irmãos. Há a dieta do doutor não sei das quantas, há a dieta do comer, há a dieta do não comer, há a dieta do paleolítico, há a dieta, enfim. Há até, e se calhar algum aqui já ouviu, algum pregador mais inflamado falar a respeito da dieta de Daniel e tentar convencer-nos que nós temos que comer como Daniel para podermos ser verdadeiramente fortes no Senhor. Ora, qual é a base bíblica para a dieta de Daniel e se realmente é isso que o texto está a ensinar ou não? É o que nós vamos ver hoje. Lembrando o contexto. Ora, na semana passada nós começamos a ver um momento muito interessante na história de Jeremias, em que Deus manda Jeremias colocar em escrito aquilo que eram os seus 20 e poucos anos de profecia. Jeremias foi buscar um escriba chamado Baruque, eu não sei se o contratou, se o convidou, como é que exatamente a coisa aconteceu, para que Baruque, que até pertencia a uma família da elite de Jerusalém, começasse então a escrever tudo aquilo que Jeremias falava. Este processo na nossa Bíblia é muito rápido, de um versículo para o outro parece que a coisa está feita, demorou mais de um ano. Durante esse ano, nós temos a integração inicial dos jovens que foram levados nesse ano 605, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém. É a primeira leva. Lembrando que estes jovens foram levados não tanto como escravos, mas eram uma espécie de reféns da elite. Eram filhos da nobreza de Jerusalém e era uma maneira de garantir, de certo modo, que os habitantes de Jerusalém, aqueles que ficavam a controlar ainda a situação em Judá, portavam-se bem, digamos assim, ficavam direitinho, porque tinham os filhos na mão dos babilónios. Se portassem mal, os filhos deles poderiam ser mortos, e essa era, digamos, a arma que era usada nesta circunstância. Então, muito bem, vou partilhar aqui tela com os irmãos. Então peço que abram as suas Bíblias em Daniel capítulo 1, que é onde nós encontramos a famosa passagem a respeito da dieta do Daniel. Então vamos lá ver o texto e lembrar o texto e ver se nós conseguimos tirar algo mais daqui desta passagem. Daniel capítulo 1, nós já vimos a primeira parte, mas eu vou recordar aos irmãos. Diz que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Lembramos, isto é no ano 605, depois da vitória de Nabucodonosor contra os egípcios e assírios na batalha de Carquemis. Ora, verso 2, o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, que era a prática habitual daquele tempo. O Deus de Nabucodonosor seria provavelmente Marduk, que era o principal Deus entre os babilônios. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus funcionários, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Os jovens escolhidos pertenciam à elite, jovens que eram belos fisicamente, não podiam ter defeito, não podiam estar doentes, e eu diria, de acordo com aquilo que diz o versículo 4, traduzindo isto em linguagem atual, já tivessem uma licenciatura feita em Jerusalém. Tinham estudado aquilo que Jerusalém oferecia, porque afinal eles vão para uma escola superior, que é aquela da Babilônia. E o rei lhes determinou, verso 5, aqui é que a coisa começa a complicar, a ração de cada dia, da porção do rei, do vinho que ele bebia
e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a de Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. E nós já vimos o significado destes nomes todos. Verso 8, fundamental. Verso 8 é a base, é o centro deste capítulo. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que vos são iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço dos teus servos, 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram aos seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que lhes deviam beber e lhes dava legumes. Ora, estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pois permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. O último versículo, os irmãos percebem, é um vislumbrar do futuro, só para nós percebermos a bênção estendida, porque o 1º ano do rei Ciro serão 66 anos depois deste episódio. Portanto, é muito tempo. Então vamos lá, irmãos, o que é que está aqui a acontecer? Ora, os assírios, segundo nós lemos, tinham por hábito separar, organizar as coisas por 4, números de 4. É possível que os babilônios tivessem herdado a mesma prática, porque estes 4 parece que estão num grupo separado dos outros. Também é possível que houvesse aqui algum tipo de respeito no que diz respeito à alimentação, visto que às vezes comer entre alguns povos não se podia comer com outros povos, porque isto significava contaminação. Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, da história de José. Os egípcios não comiam com semitas, não é? Os egípcios não comeram com os irmãos de José porque isso se contaminaria. Não sabemos se é exatamente por isso, mas a verdade é que estes 4 parece que estão à parte e são distinguidos especificamente. Ora, foi-lhes destinada, versículo 5, uma porção diária da comida do rei. E aqui começam a surgir problemas. Quais problemas? Quantidade? Não, não era quantidade. A quantidade era bastante, não havia falta de comida. Não, estamos em Daniel, capítulo 1, irmãos. Sim, Daniel, capítulo 1. Ok. O 5 fala sobre a comida de Daniel. Daniel é um bocadinho mais à frente de Jeremias. Temos Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 1, verso 5. Portanto, o problema não era a quantidade de comida. Eles certamente tinham quantidade que quisessem comer. Se calhar até poderiam comer demais e não seria muito bom para eles. A bebida também seria do melhor. O rei só comia do melhor. Portanto, eles iam comer a melhor comida e o melhor vinho que havia. O problema também não seria propriamente a qualidade, porque a qualidade de comida que vinha da mesa do rei seria a melhor, não seria comida ruim.
Ninguém servia ao rei comida de qualidade inferior. O rei teria os seus chefes, não é? Os seus cozinheiros de qualidade exemplar. O problema era o tipo de comida. Devemos perceber que Daniel e os seus amigos não são esquisitos, eles não são estranhos. Eles têm que se adaptar à realidade onde estão e eles vão se adaptar de uma forma extraordinária. A questão que se coloca aqui e o segredo que se coloca aqui, como eu disse aos irmãos, está no versículo 8. Logo no início começa: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Esta era a questão. O problema da alimentação que se colocava a eles era um problema religioso e de pureza ritual. E porquê de pureza ritual? Então vamos lá ver os textos para eu poder ajudar os irmãos. Ora, em Êxodo 34, como os irmãos podem ver aí no slide, diz assim: não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é, para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. Isto era proibido pela lei. Deus tinha dito que o povo não devia fazer isto. Ora, a comida que era apresentada a Daniel e aos seus amigos tinha sido comida que era apresentada aos deuses e depois levada à mesa do rei, porque os reis sempre comiam da comida que era partilhada com os deuses. Era uma honra. O rei normalmente era considerado um filho dos deuses, e Daniel e os seus amigos eram considerados privilegiados por poderem partilhar esta comida. Mas isto fazia com que esta comida fosse contaminada do ponto de vista da lei. E eles, para seguirem a lei do Senhor, que pelos vistos conhecem muito bem, não deviam comer desta comida porque ela estaria contaminada. Um segundo motivo está no aspecto da lei. O primeiro versículo da lista que nós temos aqui em Levítico 11 é: destes, porém, não comereis. E abre chaveta e temos uma lista de animais que o povo não podia comer, os que têm unhas fendidas, como, por exemplo, os porcos. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar de comida kosher. A comida kosher é a comida ritualmente pura para um judeu. E ela exclui todo o tipo de animal que a lei diz que não pode ser comida. Um judeu não come porco, não vai comer chouriço, nem linguiça, não vai comer fiambre, não vai comer presunto, não vai comer nada que tenha a ver com porco e nem que tenha a ver com sangue, que seria o aspecto seguinte da lei, que dizia: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Hoje nós não vamos entrar neste pormenor, talvez um dia eu possa entrar neste detalhe com os irmãos, explicar provavelmente o porquê que Deus deu esta ordem ao seu povo, mas posso-vos dizer que é um cuidado de saúde para com o povo de Israel. Os animais que Deus proíbe que o povo coma são animais cuja carne não é benéfica para o ser humano. E o irmão vai dizer: mas assim tão porco não é bom para nós? Não, não é. A carne de porco é extremamente gordurosa, ela faz-nos mal. Nós gostamos, a nossa cultura é uma cultura que come porquinho, não é? Nós apreciamos uma série de coisas do porco, além dos enchidos, etc. e tal, mas a verdade é que não nos faz bem, tem um índice de gordura animal muito alto, aumenta o nosso colesterol, os nossos triglicéridos, etc. Quanto ao sangue, ele transmite uma série de doenças que do animal de onde o sangue é retirado, essa doença já não é transmitida. E, portanto, aqui nós temos uma proteção que Deus dá ao seu povo para não ficar doente. Uma nota que posso fazer aqui aos irmãos é uma notinha à parte, é que este texto da lei é usado, por exemplo, pelas falsas testemunhas de Jeová para dizer que não podem receber transfusões de sangue, por exemplo. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar de testemunhas de Jeová que até vieram a morrer porque não quiseram transfusão de sangue, num caso de anemia aguda, de uma cirurgia, etc., etc., está baseado nisto. Não faz sentido. E, por outro lado, é uma questão da lei que não tem a ver connosco, mas pronto, só para que os irmãos saibam. Ora, estas são os preceitos da lei que estão diante de Daniel. É por isso que Daniel disse: eu não posso comer estas comidas, porque ao comer isto eu vou ficar ritualmente impuro. Ora, é obrigatório que fosse assim? Ora, o rei Joaquim, que era o rei que estava no trono quando Nabucodonosor vai finalmente levar, digamos,
para a Babilônia, aqueles que ele vai levar mais tarde, ainda não nesta altura, vai ser restaurado à mesa do rei Nabucodonosor mais tarde na sua vida. E o texto diz que ele comeu pão na presença do rei todos os dias da sua vida. O que quer dizer que a certa altura este rei, que é restaurado de prisioneiro à mesa do rei na Babilônia, come da mesa do rei sem problema nenhum, porque ele não tem no coração dele a preocupação que Daniel tem. Porque, como eu disse aos irmãos, o segredo deste texto está no versículo 8, em que ele diz que ele, no seu coração, tomou a decisão de não falhar daquilo que era a lei do Senhor. O sábio dizia, em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando estamos a falar aqui de coração, creio que os irmãos entendem que o coração é, na linguagem poética judaica, o centro do entendimento, da mente, do raciocínio, das emoções. Não é o órgão coração. Os irmãos sabem que o nosso coração não pensa nada, pensa no nosso cérebro. Mas nesta altura, poeticamente falando, nós ainda hoje em dia falamos em coração quando falamos em sentimento, não é? Apesar de sabermos que o nosso coração não sente nada, o que sente são várias partes diferentes do nosso cérebro, mas eu nunca vi uma namorada ou um namorado mandarem uma imagenzinha da amígdala cerebral para o seu apaixonado, dizer a minha amígdala fica toda estimulada quando olha para ti, porque certamente não é muito romântico no nosso conceito. Se calhar daqui a uns anos vai ser. Mas pronto, aqui a ideia é muito bonita, a ideia do sábio em Provérbios. Guarda o teu coração. E Daniel guardava o seu coração. É muito bonito isto, irmãos, porque é uma lição extraordinária de Daniel para nós. Ele não somente não se deixou transformar pela pressão social que ele vai ter, que é tremenda, como ele vai ser instrumento de Deus para mudar a mentalidade das pessoas. E nós vamos ver isso na sua história acontecer mais do que uma vez, inclusive em relação ao próprio rei Nabucodonosor. Vejam bem, irmãos, vamos outra vez lembrar. Estes miúdos são miúdos daquilo que na nossa linguagem de hoje seriam pré-adolescentes ou adolescentezinhos. Para nós fazermos a conta e percebemos quanto tempo Daniel teria, quantos anos Daniel teria quando o rei Ciro tomou poder, Daniel já estaria chegando aos 80 ou já estaria com 80 anos. Ora, ele ainda vai viver até o rei Dario, que é quase 20 anos depois. Portanto, ele vive muito tempo. Quando Daniel vai para a Cova dos Leões, ele é um homem para a volta dos 90 anos. Ele era um miúdo quando ele foi para a Babilônia. Ele perdeu a sua terra, ele está longe dos seus pais. Ele é levado para um outro contexto e uma outra realidade. E, no entretanto, ele não cede à pressão. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, tanto tempo depois, e dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2600 anos antes, Daniel está a viver esta verdade. Ele toma esta decisão que tem que ser tomada nas nossas vidas. É uma decisão que foi tomada, por exemplo, por Moisés. O texto diz que a certa altura Moisés decide que não vai ser mais filho da filha do faraó. Ele abandona o palácio e ele vai viver entre o seu povo. É uma decisão que ele teve que tomar, não é? Porque ele podia ter continuado no bem bom, digamos, do palácio, mas não o faz. Então, a regra bíblica que Paulo depois vai ensinar esta é não prender-nos a um jugo desigual, não fazermos sociedade no nosso coração e na nossa vida com aqueles que estão nas trevas. E é isto que vai acontecer na vida de Daniel. Ele propôs no seu coração não se contaminar. E isto é muito bonito. Ora, então vamos aqui, e eu quero que os irmãos percebam no texto, porque às vezes, lendo o texto, parece-nos que estamos a ver um diálogo com apenas um personagem, mas temos aqui dois personagens. Então vamos lá. Primeiro personagem, versículo 9 e 10, é o chefe dos eunucos, que nós sabemos que é o tal do Aspenaz. Chefe dos eunucos, leia-se, chefe dos funcionários do rei. Era um indivíduo responsável por tomar conta, e foi ele que selecionou os reféns, e ele é responsável por tomar conta destes reféns que foram trazidos para a Babilônia e que devem ser adaptados à realidade da cultura e do conhecimento da Babilônia. Portanto, o primeiro contato que Daniel faz é diretamente com Aspenaz. O texto diz que ele achou graça diante de Aspenaz. Esta expressão é difícil de traduzir. É uma experiência que acho que todos nós já tivemos. Na linguagem da minha terra de nascimento, no Brasil, a gente diz: não fui com a cara de fulano de tal, não é? Não fui com a cara dele, pronto. Ou então,
olha, gostei daquela pessoa, fui com a cara dele, não é? E às vezes a gente não sabe explicar porquê. Porquê é que nós gostamos de alguém? Às vezes nem houve muito tempo, bastou olhar para a pessoa, estar ali um bocadinho e nós já simpatizamos, enquanto outras pessoas nós antipatizamos. O Aspenaz gostou do Daniel e dos seus amigos, teve um carinho especial para com eles sem que isso fosse explicado. E o Daniel vai ter com ele e explica, olha, isto é complicado para mim, de acordo com os princípios da religião dos meus pais, onde eu fui criado, eu não posso comer estas coisas. E o que acontece? O texto deixa claro que o Aspenaz declina. O Aspenaz não aceita o pedido de Daniel. Ele diz assim, olha, é assim, eu percebo, mas o que está aqui em jogo é a minha cabeça. É que o rei é assim um bocadinho pão nervoso, né? Nabucodonosor era um indivíduo meio esquentadinho. Ele é um rei oriental. Os irmãos estão a ver aqui um exemplo mais do que clássico do Império Oriental. Eram reis absolutistas. O indivíduo olhou, o rei olhou para a cara do fulano e não gostou da cara naquele dia, mandou cortar-lhe a cabeça, ponto final. Não se discutia o que os reis mandavam. Eu disse, pá, vocês vão comer uma comida diferente, vão parecer mais magros, vão ficar com uma cara mais branquela, não é? Com ar de anémicos, e quem vai sofrer sou eu, porque a vossa saúde está em risco e vocês são vidas importantes, não tanto por vocês, mas por aquilo que vocês representam. Vocês são reféns. Nós não podemos perder esta alavanca que temos em relação aos nobres que ficaram em Judá. Eu não quero cair no desagrado do rei, portanto sinto muito. Olha, paciência, aguentem-se, está bronca, digamos assim. E a pergunta é, o que é que o Daniel faz? Resigna-se. E é aqui que eu quero que o irmão perceba que o texto nos fala sobre dois personagens. Porque depois nós temos a respeito de um segundo personagem que o texto fala um bocadinho mais à frente, e que diz que ele falou, verso 11, ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel. Ou seja, não é o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos é Aspenaz. Aspenaz disse não, mas Aspenaz colocou uma outra pessoa como responsável por aquele quarteto. E o que é que o Daniel faz? Ok, ele não conseguiu com Aspenaz, ele tenta novamente. Vejam, irmãos, não é só um desejo do coração, mas é uma persistência na resistência. A resistência precisa de resiliência. Ele não desiste facilmente. Ele podia ter dito, olha, pá, eu tentei, não é? Eu fui lá e pedi, mas ele disse que não, olha, paciência, lá vamos ter que comer a comida do rei. Não, no coração dele, isto era algo que o contaminava. No coração dele isso o afastava do seu Deus. Então ele não vai aceitar. O Aspenaz não aceitou, ele vai ao despenseiro. E com o despenseiro ele já vai com outra alternativa. Ele tentou com o Aspenaz de modo geral. O Aspenaz, ele ao Aspenaz só faz uma proposta. Ele diz, olha, eu não posso comer isto. E o Aspenaz diz, desculpa lá, mas vais ter que comer. Ao despenseiro ele faz uma segunda tentativa com uma alternativa. Ele diz, olha, podes fazer uma experiência connosco. 10 dias, só 10 dias. Dá-nos 10 dias de alimentação diferente. E ao fim de 10 dias, avalia, pá, olha para a nossa cara, vê como é que nós estamos comparado com os outros. Ora, podemos dizer assim, estes 10 dias já era um número bem redondo, não é? Era um intervalo curto e era uma experiência relativamente segura. Se ao fim de 10 dias ele percebesse que já havia ali sinais de que a coisa não estava boa, pá, voltavam à comida anterior e a coisa se repunha. Ou seja, queria que os irmãos percebessem que nem sempre resistência significa barulho, explosão, incêndio, manifestação, ruptura por palavra ou por atos. Às vezes a resistência, como no caso aqui de Daniel, pode ser uma resistência gentil. Esta resistência é uma resistência sábia, é uma resistência prudente, é uma resistência que vai ao caminho certo. Ele vai à pessoa que tem autoridade. Ele não conseguiu com o mais alto, ele vai ao seguinte, que está um bocadinho mais abaixo. Olha, tu tens autoridade sobre nós, podemos fazer aqui um acordo. Isto, para a minha religião, isto é complicado. Vamos experimentar 10 dias. Em vez de trazeres vinho, trazes água. Em vez de tu trazeres o banquete do rei, traz-nos legumes. E vamos ver o que é que acontece ao fim destes 10 dias. E o despenseiro aceitou, não é? Aceitou fazer o teste. Interessante. Ok, então aqui pormenor, porque isto acaba por ser só um pormenor para chamar a vossa atenção, a dieta de Daniel.
O texto fala, na minha versão, eu não sei qual é a versão que os irmãos têm aí, fala em legumes. Na nova versão internacional fala em vegetais. Ora, nenhuma palavra nem outra são 100% a noção daquilo que verdadeiramente aconteceu. Ele não recebeu só salada, irmãos. Aqui nestes vegetais, ou nesta palavra original, no texto original, estão incluídos, por exemplo, trigo, cevada, feijão, lentilhas, ou seja, uma série de coisas que nós talvez não considerássemos propriamente vegetais, mas que são. E, portanto, estamos a pensar que também temos aqui hidratos de carbono, não é só saladinha. Ele não estava só a comer alface e tomate e a beber aguinha, porque ninguém consegue sobreviver só com isso. É possível que até houvesse alguma soja, não vou adiantar aqui, mas haveria proteína de alguma forma a estar aqui presente. Não havia carne, não haveria o vinho da mesa real, mas a alimentação era providenciada. Daniel está confiado num Deus que sustenta. Deus tinha sustentado o povo no deserto só com maná. O maná era uma comida diária que Deus dava. E através dessa comida o povo não ficou mais fraco, nem ficou anémico. O Deus que sustentou o seu povo no deserto com o maná também podia sustentá-los a eles. E o que o texto nos diz, ao fim do versículo 17, é: e a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento, inteligência, em todas as letras, entendimento, e ao fim dos dias, em que o rei tinha dito os trouxe... não, isso já é mais à frente, peço desculpa. É lá atrás. É o versículo 15, não é? E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, estavam mais gordinhos do que os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Eu não sei como é que eles estavam gordinhos ou não. Eu confesso até aos irmãos que eu não sei aqui se o milagre é eles ficarem um bocadinho mais saudáveis em tão pouco tempo por causa da comida, ou se Deus fez a mudança no olho do despenseiro, nos olhos do despenseiro. Mas é verdade que se calhar aquela comida que eles comiam era tão pesada, não é? E o vinho era tudo tão pesado, que se calhar comer uma comida um pouco mais leve os deixou com um ar mais, não é? Mais jovial, mais bem dispostos, mais despertos, mais leves, e isso levou a que eles estivessem em condições de poder se apresentar diante do despenseiro com um melhor ar. E ele ficou contente e manteve-os nesta dieta. Ora, nós costumamos centrar a nossa atenção deste episódio nesta questão. Comida. Não podiam comer a comida da mesa do rei, pedem para fazer uma alteração, pedem um teste de 10 dias, ao fim dos 10 dias eles estão melhor, o dispenseiro mantém a comida que não os contaminava, ótimo, maravilha, ultrapassaram o obstáculo, está vencida a pressão do grupo, certo? Errado. Profundamente errado. Isto é apenas um pequenino momento daquilo que está a acontecer com eles. E eu vou então recordar aos irmãos, dentro do texto que nós temos, o texto diz lá atrás, o objetivo de levar estes jovens, versículo 4, além de eles serem reféns, era que eles vivessem no palácio e aprendessem todas as letras e língua dos caldeus. E mais à frente, nós vamos ver que eles vão ser testados pelo rei em toda a matéria de sabedoria e inteligência. Olha, o que é que isto implicava? Então, deixo passar aos irmãos o currículo que Daniel e os seus amigos tiveram que estudar durante estes 3 anos de pós-graduação na Universidade de Harvard da Babilônia. Primeiramente, eles tiveram que aprender as línguas locais. Esta é apenas uma delas, uma das propostas. Como os irmãos veem, o sumério é uma língua divertida, não é? Porque isto é tudo feito para depois ser talhado com cunhas numa madeira. O sumério e o acádio eram as línguas sagradas do povo babilônio e, portanto, era a língua que devia ser aprendida como base para eles. É possível que eles tivessem que aprender o médio e o persa, porque eram também povos aliados aos babilônios e tinham muita importância nesta região. O assírio ou o aramaico seria a língua de comércio daquele tempo, talvez eles até já a falassem. Talvez aprendessem algum egípcio por uma questão diplomática. Aprender a língua não seria necessariamente uma coisa contrária àquilo que era a sua religião, mas a verdade é que os afasta da sua língua sagrada ou da sua língua de coração, que é o hebraico. Lembrar que quando o povo de Israel voltar do exílio babilônico, não está a falar hebraico, vai estar a falar aramaico, que vai ser a língua do tempo de Jesus.
eles também tiveram que aprender a escrever. E aqui, se os irmãos perceberam como é que é o alfabeto, aqui é o alfabeto escrito. E os irmãos, claro, como já viram o alfabeto, já sabem ler isto. Evidentemente, não vou pedir que leiam agora, os irmãos depois dão uma tradução mais tarde. Esta é a chamada escrita cuneiforme. Era feita com umas talhadeiras especiais e através disso se escreve, e hoje em dia nós temos quem seja especialista e consiga ler estas coisas. Além disso, eles tinham que aprender os sistemas numéricos, de calendários locais, assim como as medidas de tempo e de espaço, que envolvia, entre outras coisas, o domínio do zodíaco. E se o irmão está a olhar para este zodíaco, já percebeu que é a base daquilo que hoje em dia é também utilizado para o horóscopo. Recordar que algumas pessoas dão um grande valor ao horóscopo, acham que ele é muito importante, guiam as suas vidas muitas vezes por aquilo que é a indicação do seu próprio horóscopo, quando a palavra de Deus nos diz que nós não temos que olhar para as estrelas para ter orientação da nossa vida, nós podemos olhar para quem fez as estrelas e receber a nossa orientação de tal. Aqui já começamos a entrar em coisas que iriam contrários, digamos, àquilo que era as regras ou as leis que eles tinham recebido da parte do Senhor. Eles teriam que certamente aprender as leis locais. O que os irmãos têm aqui é uma parte da estela que tem o famosíssimo Código de Hammurabi, que é um código muito antigo, escrito por um rei muito anterior a Nabucodonosor, e que era a lei básica dos povos mesopotâmicos. As leis de Hammurabi eram inferiores, de forma significativa, à lei de Moisés. Mas eles tiveram que aprender as leis de Hammurabi e sabê-las de cor, porque era muito importante. E a partir daqui a coisa vai ficar ainda mais complicada. Porque, além disso, eles tiveram que aprender toda a mitologia e religião mesopotâmica. Tiveram que aprender quais eram os seus deuses, quais eram os seus mitos. Tiveram que aprender quais eram os seus cultos, como adorar e como sacrificar a cada um dos deuses. Tiveram que aprender, provavelmente, orações, encantamentos daqueles vários deuses. Deuses nos quais eles não criam. Deuses que, no entendimento deles, nem sequer eram deuses de verdade. Mas eles tiveram que aprender isto, porque isto fazia parte do conhecimento obrigatório a um jovem que estivesse a estudar na Babilónia daquele tempo. Também tiveram que aprender técnicas de adivinhação, porque as técnicas de adivinhação eram uma coisa fundamental para qualquer um dos personagens que servisse no palácio. Como os irmãos veem aqui, depois o texto vai nos falar a respeito de sábios, magos e astrólogos. Portanto, eles tinham que aprender uma série de técnicas de adivinhação. Por exemplo, uma delas era esta. O irmão vai olhar para isto e vai dizer: pastor, isto aqui é para adivinhar o quê? E eu vou dizer ao irmão que isto era uma peça usada para desenvolver a arte da adivinhação por hepatoscopia. O que é isto? Ora, separava-se um animal, o animal era consagrado ao Deus, o animal era sacrificado, abria-se o ventre do animal, tirava-se o seu fígado, que é o símbolo, que é mais ou menos este formato que o irmão está a ver aí, cortava-se o fígado ao meio e depois, conforme as cores internas, o que estava mais ou menos saliente no fígado daquele animal que tinha sido sacrificado, podia ser identificado com várias destas partes que o irmão está a ver aí. Então, cada pedacinho do fígado que tivesse alguma marca tem aqui esta cábula, digamos assim, dizia alguma coisa em termos de interpretação. Como os irmãos podem imaginar, é muito seguro prever o futuro através da hepatoscopia. Entre as várias técnicas que eles teriam que aprender, estaria a oniromancia, ou seja, a capacidade de interpretar sonhos. E o texto diz no verso 17 que, de forma específica, Deus deu a Daniel uma sabedoria especial para a interpretação de sonhos. E nós vamos encontrar isto no texto dentro em breve. Além disto, haveria a palmomancia, que é a leitura das mãos, que os ciganos fazem, não é? Gostam de fazer hoje em dia. A ornitomancia, que era a interpretação do voo das aves. Juntava-se um bocado de aves e soltava-se os pássaros, e conforme o caminho que eles seguiam, faziam-se interpretações. Ou então procuravam certas aves no céu e tentava-se interpretar o voo daquela ave. Havia também, onde é que eu estou? Já me perdi. A piromancia, que era a interpretação do futuro através de chamas, de um fogareiro sagrado. A astrologia, claro, que era a interpretação dos astros e etc.
Tudo isto envolveria magias, encantamentos diversos, enfim, tudo isto contrário àquilo que era o ensinamento do Senhor. E que certamente era, em muita medida, chocante para o próprio Daniel e os seus amigos. Além disto, eles tinham que conhecer, estudar e dominar as cosmogonias mesopotâmias. O que é este palavrão? Cosmogonia significa a história da origem das coisas. Como é que o mundo começou? Ora, eles têm uma cosmogonia. Estava no livro da lei. Foi o texto de Gênesis 1 e 2, que Daniel conhecia. Mas ele teve que aprender este. Mais uma estela que foi encontrada na zona do Iraque com o famoso Enuma Elish. É a versão de Gênesis, ou seja, a versão da origem das coisas, segundo os deuses mesopotâmicos. Inclui aqui a famosa epopeia de Gilgamesh, é a versão mesopotâmica do Noé, a versão do dilúvio, segundo os mesopotâmios. Eles tiveram que aprender tudo isto, e isto tudo estaria, de certa maneira, contra aquilo que eram os princípios da lei que eles tinham recebido. Era complicado, irmãos, era, porque o princípio que eles tinham era este. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der para aprender, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça, peço desculpa, passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espíritos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz é abominação ao Senhor. Está complicado, irmãos. Está complicado. Como é que o Daniel vai lidar com as aulas de magia? Como é que ele vai lidar com as aulas de encantamento? Como é que ele responde ao professor de hepatoscopia? Ou àquilo que lhe diz que ele tem que saber muito bem aquilo que é o zodíaco? Esta resposta é muito importante. Eu diria para todos, talvez de um modo particular para os nossos jovens hoje em dia, e tenho pena que tenhamos poucos dos nossos jovens presentes neste momento, mas podemos passar a eles e evidentemente que o pastor também terá esta preocupação. Porquê? Porque hoje em dia é triste ouvirmos de tantas vezes o jovem vai para a faculdade e perde a sua fé. Eu diria aos irmãos que um jovem que vai para a faculdade e perde a fé provavelmente não a tinha, com todo o respeito. Porque se ele estiver firmado na fé, ele poderá fazer o que Daniel fez. Daniel não perdeu a sua fé. O que acontece aqui é que ele está na Babilônia. A Babilônia é a nação vencedora. Logo, a ciência da Babilônia será a ciência superior. Ele está no equivalente a Harvard daquele tempo, não é? Às grandes escolas, às grandes universidades. Ele está numa Oxford, ele está em Cambridge. Ele tem que aprender o que eles vão ensinar. E ele vai ser o quê? O texto diz que ele vai ser um aluno exemplar. Reparem, irmãos, algo muito interessante. Muito, muito interessante. O texto diz o seguinte. O versículo 18 diz que ao tempo terminado da sua formação, na altura de passar, digamos, fazer o teste de mestrado, o teste era feito com quem? Com o próprio rei Nabucodonosor. É uma lição de liderança. Nabucodonosor não permitia funcionários de alta escala no seu governo que não tivessem sido testados diretamente por ele. Eu pergunto se o nosso primeiro-ministro atual tivesse este cuidado, se nós estávamos a ter tantas dificuldades no governo, mas pronto. Nabucodonosor se deu ao trabalho de testar um por um destes jovens. Ele chamou-os e conversou com eles, diz aí o texto. O rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E em toda a matéria e sabedoria de inteligência sobre a qual o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. Eu vejo aqui duas coisas fantásticas. Por um lado, este rei não era um rei qualquer. Ele não deixava as coisas para os outros. Era um rei estudioso, era um rei conhecedor. Ele tem perguntas, ele sabe o que perguntar. Ele não deixa isso para outras pessoas fazerem. E, em segundo lugar, Daniel e os seus amigos aprenderam e tinham uma capacidade de resposta superior a tudo aquilo que lhes foi colocado. Ou seja, eles tiraram nota máxima em todas as matérias. Foram arguidos sobre a astrologia? Foram. Sobre o zodíaco? Foram. Sobre o Enuma Elish? Foram. Sobre as histórias e os deuses e os encantamentos? Foram. E souberam responder. E a pergunta é, e perderam a sua fé? Não, irmãos. Eles aprenderam uma matéria e foram capazes de responder a matéria. Isso não mudou o seu coração. Interiormente,
Eles mantiveram os seus princípios e os seus valores. E o resto da história vai nos mostrar que assim foi. A palavra do Senhor nos diz que os dons naturais que Ele nos dá, mais trabalho árduo, porque só o dom, só o talento não chega, mais fidelidade ao Senhor é igual a sucesso e bênção de Deus. Matemática divina. Dons, Deus dá. Talentos, Deus dá. Chega? Não. Quem confia só no talento não vai muito longe. Talento é 10%, 90% é suor. Dons, mais trabalho árduo, fazer a nossa parte, a nossa disciplina, mais fidelidade ao Senhor leva a sucesso e bênção. O que acontece com estes jovens é, eles foram achados acima de todos e por isso o verso 19 termina dizendo, por isso permaneceram diante do rei. O rei classificava os líderes de acordo com a sua capacidade. O indivíduo que era fraquito era mandado para uma aldeia, era mandado para uma cidadezinha menor, era mandado para uma província da periferia. Os bons ele guardava no palácio. Os bons ele queria junto a ele no ministério central. E aqui diz o texto que eles foram todos achados superiores e por isso eles foram mantidos na presença do rei para poder servir. É extraordinário nós percebermos que é possível sermos topo na academia sem perdermos a nossa fé. O Senhor Jesus orou a respeito dos seus discípulos a seguinte oração: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmãos, nós não vamos poder ser sal se nós estivermos fora do mundo, nem vamos poder ser luz se nós não estivermos no meio das trevas. Portanto, nós temos que fazer a diferença aonde nós estamos. O apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo do cristianismo, quando esteve em Atenas e foi pregar no Areópago, ele cita de cor poetas e filósofos gregos, que não eram textos do Antigo Testamento. Ele que é um rabi judeu, um fariseu, é porque ele os conhecia, é porque ele, podíamos dizer, perdeu tempo a ler, a estudar e a conhecê-los, e por isso ele era capaz de os dizer. Ser o melhor aluno sem me deixar dominar pelo erro da academia é uma obra possível no Espírito Santo. A nossa fé não significa acreditar apesar das evidências. Significa acreditar apesar das consequências. Vou repetir. Crer para nós, irmãos, não significa acreditar apesar das evidências. As evidências mostram o contrário. Não. As nossas evidências são muito claras. Nós temos muita base naquilo que nós queremos. Nós temos é que crer apesar das consequências, porque elas existem. E aquele que crê no Senhor acaba por sofrer num mundo em que somos a minoria. Fé não é falta de capacidade, nem de raciocínio, nem de utilização da mente. É uma utilização racional da nossa mente na confiança no Senhor e naquilo que Ele nos dá. A base da ciência moderna surge no mundo cristão, não surgiu no hinduísmo, nem no budismo, nem no islamismo, surgiu exatamente em mentes de cristãos que entenderam que se nós fomos feitos por um Deus Criador, que nos fez com capacidade inteligente e que fez o mundo de forma racional e inteligente, nós seremos capazes de o entender. O texto termina no versículo 21 com, como eu disse aos irmãos, um vislumbrezinho. Se quiser pôr uma notazinha aí na sua Bíblia, ponha aí 66 anos, entre o ano 605 e o ano 539, quando Ciro tomou o poder, passaram-se 66 anos. 66 anos depois, Daniel ainda estava lá. Lembrar que a longevidade, neste caso, é um sinal da bênção de Deus. É um dos aspectos da bênção de Deus no Antigo Testamento, repetido várias vezes. E esta é uma lição muito bonita que nós precisamos guardar no nosso coração. No entretanto, enquanto Daniel está a ser testado e está a passar no teste, digamos assim, lá na Babilônia, em Jerusalém, Baruque terminou de escrever o que Jeremias tinha-lhe dito para escrever. Mas o Jeremias está proibido de ir ao templo. E então, escreveu só para guardar? O que é que vamos fazer com toda esta profecia escrita? O Baruque agora vai ter férias. Se o irmão quiser saber, a próxima semana continuamos em Jeremias capítulo 36. Então, se quiser tomar nota, capítulo 36 de Jeremias é a continuidade da passagem.